Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida, sobre tudo aquilo que leva o teu nome. Que alegria todos os dias, né? Manhã, tarde, noite, não importa o horário, mas é um privilégio todas as vezes que nós temos a oportunidade de ler a palavra, de meditar na palavra, de fazer nosso devocional, de falar com Deus, de ouvi-lo através dessa palavra que traz vida e a vida em abundância para aquele que crê. Oh, aleluia, quanta honra é a nossa de termos esse privilégio. Que o Senhor te faça ser realmente uma mulher sábia, que o Senhor te ajude a prevalecer. O Senhor sempre está pronto a te ajudar, não esqueça disso. Só basta você se esforçar, se dedicar, e o Senhor é a palavra que diz que Ele já está contigo. O povo erra por não conhecer as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse momento, por esse privilégio, por essa honra. Nos ajuda, Senhor, a não errarmos o caminho. Nos ajuda, Senhor amado, a permanecermos firmes e constantes diante da Tua presença. Senhor, aquilo que nos cabe, que o Senhor nos ajude a tomarmos a decisão, a continuarmos, a permanecermos. Em nome de Jesus, dai sabedoria, da graça, da unção, e que nós possamos ouvir atentamente a Tua voz e cumprir, Senhor, todas as ordenanças que o Senhor nos pede. Em nome de Jesus. Amém. Levítico, a leitura hoje é Levítico capítulo 11 ao 14. Levítico capítulo 11 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo-lhes: Falai aos filhos de Israel, dizendo: Estes são os animais que comereis de todos os animais que há sobre a terra. Tudo que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas, e remói entre os animais, aquilo comereis. Destes, porém, não comereis dos que remoem, dos que têm unhas fendidas, o camelo que remói, mas não tem unhas fendidas, este vos será imundo. E o coelho, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, este vos será imundo. E a lebre, porque remói, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Também o porco, porque tem unhas fendidas, e a fenda das unhas se divide em duas, mas não remói, este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver, estes vos serão imundos. Isto comereis de tudo que há nas águas, tudo que tem barbatanas e escama nas águas, nos mares e nos rios, aquilo comereis. Mas tudo que não tem barbatanas, nem escamas nos mares dos rios, todo réptil das águas e toda alma vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação da sua carne, não comereis e abominareis o seu cadáver. Tudo que não tem barbatanas ou escamas, mas água será para vós abominação. E das aves estas abominareis, não se comereis, serão abominação a águia e o quebrantoso e o chofrango e o milhano e o abutre, segundo a sua espécie. Todo corvo, segundo a sua espécie, e o avestruz e o macho, e o cuco e o gavião, segundo a sua espécie. E o bufo e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, e a garça, segundo a sua espécie, e a polpa, e o morcego. Todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, será a vós uma abominação. Mas isto comereis de todo réptil que voa, que anda sobre 4 pés, o que tiver pernas sobre os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes, o gafanhoto segundo a sua espécie, e o solhão segundo a sua espécie, e o argol segundo a sua espécie, e o agabe segundo a sua espécie. E todo réptil que voa, que tem 4 pés, será para vós uma abominação.
E por estes seres imundos, qualquer que tocar os seus cadáveres, imundo será até a tarde. Qualquer que levar os seus cadáveres, levará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Todo animal que tem unhas fendidas, mas a fenda não se divide em duas, e que não remove será por imundo. Qualquer que tocar neles será imundo. E tudo que anda sobre as suas patas, todo animal que anda a 4 pés, e vos será por imundo. Qualquer que tocar nos seus cadáveres será imundo até a tarde. E o que levar os seus cadáveres levará o seu vestido e será imundo até a tarde. Eles vos serão por imundos. Estes também vos serão por imundo entre os répteis que se arrastam sobre a terra, a doninha e o rato e o cágado, segundo a sua espécie, e o ouriço, cachoeiro, e o largato, e a largatixa, e a lesma, e a toupeira. Estes vos serão por imundos. Todo réptil, qualquer que o tocar, estando eles mortos, será imundo até a tarde. E tudo aquilo sobre o que deles cair, alguma coisa, estando eles mortos, será imundo, seja vaso de madeira, ou vestido, ou pele, ou saco, ou qualquer instrumento com se faz alguma obra, será metido na água e será imundo até a tarde, depois será limpo. E todo vaso de barro em que cair alguma coisa, tudo que houver nele será imundo, e o vaso quebrareis. Todo manjar que comer sobre o que vier a tal água será imundo, e toda bebida que se bebe em todo vaso será imunda. E aquilo que o cair alguma coisa de seu corpo morto será imundo, o forno e o vaso de barro serão quebrados, imundos são. Portanto, vos serão por imundos. Porém, a fonte ou a cisterna em que se recolhem água será limpa, mas quem tocar no seu cadáver será imundo. E se dos seus cadáveres cair alguma coisa sobre alguma semente de semear, esta será limpa. Mas se for deitada água sobre a semente, e se dos cadáveres cair alguma coisa sobre ela, vos será por imunda. E se morrer algum dos animais que vos servem de mantimento, quem tocar no seu cadáver será imundo até a tarde. E quem comer do seu cadáver lavará os seus vestidos e será imundo até a tarde. E quem levar o seu corpo morto levará os seus vestidos e será imundo até a tarde. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Tudo que anda sobre o ventre e tudo que anda sobre 4 pés, ou que tem mais pés, entre todo réptil que se arrasta sobre a terra, não comereis, porquanto são uma abominação. Não façais as vossas almas abomináveis por nenhum réptil que se arrasta, nem neles vos contamineis, para que não sedes imundos por eles, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Portanto, vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não contaminarei as vossas almas por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja seu Deus, para que seja santo, porque eu sou santo. Esta é a lei dos animais, das aves e de toda alma vivente que se move nas águas, e de toda alma que se arrasta sobre a terra, para fazer diferença entre o imundo e o limpo, entre os animais que se podem comer e os animais que não se pode comer. Capítulo 12. Falou mais o Senhor a Moisés. Fala aos filhos de Israel, dizendo: se uma mulher conceber e tiver um filho, varão, será imunda 7 dias, assim como nos dias da separação da sua enfermidade será imunda. E no dia 8º se circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Depois ficará ela 33 dias no sangue da sua purificação. Nenhuma coisa santa tocará, e não virás ao santuário até que se cumpra os dias desta sua purificação. Mas se tiver uma fêmea, será imunda 2 semanas, como na sua separação. Depois ficará 66 dias no sangue da sua purificação. E quando forem cumpridos os dias da sua purificação, por filho ou por filha, trará um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por expiação,
do pecado, diante da porta da tenda da congregação ao sacerdote, o qual o oferecerá perante o Senhor, e por ela fará propiciação, e será limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz varão ou fêmea. Mas se a sua mão não alcançar assaz para um cordeiro, então tomará 2 rolas ou 2 pombinhos, um para o holocausto e outro para a expiação do pecado. Assim o sacerdote por ela fará expiação e será limpa. Capítulo 13. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: o homem, quando na pele da sua carne houver inchação, ou pústula, ou empola branca, que estiver na pele de sua carne, como praga de lepra, então será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, e se o pelo na praga se tornou branco, e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, praga da lepra é. E o sacerdote, vendo, o declarará imundo. Mas se a empola na pele da sua carne for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará o que tem a praga por 7 dias. E ao 7º dia o sacerdote o examinará, e eis que se a praga ao seu parecer parou, e a praga nas peles se não estendeu, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. E o sacerdote, ao 7º dia, o examinará outra vez, e eis que a praga se recolheu, e se a praga na pele se não estendeu, então o sacerdote o declarará limpo. Aposteima é, e levará os seus vestidos, será limpo. Mas se o aposteima na pele se estende grandemente, depois que foi mostrado ao sacerdote para a sua purificação, outra vez será mostrado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará, e eis que se a aposteima na pele se tem estendido, o sacerdote o declarará imundo, lepra é. Quando do homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. E ao sacerdote o examinará, e eis que se há inchaço branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houver alguma verificação da carne viva na inchação, lepra envelhecida é na pele da sua carne. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque imundo é. E se a lepra florescer de todo na pele, e a lepra cobrir toda a pele do que tem a praga, depois a sua cabeça será os seus pés, quanto podem ver os olhos do sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne, então declarará limpo o que tem mancha, todo se tornará branco, limpo está. Mas no dia em que se aparecer nela a carne viva, será imundo. Vendo, pois, o sacerdote a carne viva, declará-lo-á imundo, a carne é imunda, lepra é. Ou tornando a carne viva e mudando-se em branco, então virá ao sacerdote. E ao sacerdote examinará, e eis que se praga se tornou branca, então o sacerdote declarará limpo, e que tenha mancha limpa está. Se também a carne em cuja pele houver alguma úlcera, se sarará, e em lugar do apostema vier inchaço branca ou empola branca, tirando vermelho, mostrar-se-á então ao sacerdote, e ao sacerdote a examinará, e eis que se ela parece mais funda do que a pele, e o seu pelo se tornou branco, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é, pelo apostema brotou. E o sacerdote, vendo-a, eis que nela não aparece pelo branco, nem está mais funda do que a pele, mas encolhida, então o sacerdote o encerrará por 7 dias. Se depois grandemente se estender na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga é. Mas se a empola parar no seu lugar, não se estendendo inflamação do apostema é. O sacerdote, pois, o declarará limpo. Ou quando na pele da carne houver queimadura de fogo, e no que é sarado da queimadura, houver empola branca, tirando vermelho ou branco, o sacerdote vendo-a, eis que o pelo
na empola se tornou branco e ela parece mais funda do que a pele. Lepra é que floresceu pela queimadura, portanto o leproso declarará imundo, praga de lepra é. Mas se o sacerdote vendo-a e eis que na empola não aparece pelo branco, nem estiver mais funda do que a pele, mas recolhida, o sacerdote a encerrará por 7 dias. Depois o sacerdote examinará o 7º dia e grandemente se houver estendido na pele, o sacerdote o declarará imundo, praga de lepra é. Mas se a empola parar no seu lugar e na pele não se estender, mas se recolher, inchaço da queimadura é. Portanto, o sacerdote o declarará limpo, porque sinal é da queimadura. E quando o homem ou mulher tiverem chaga na praga ou na barba, e o sacerdote examinar a chaga, e eis que ela parece mais funda do que a pele, e pelo amarelo fino o sacerdote o declarará imundo, tinha lepra é. Lepra da cabeça ou da barba é. Mas se o sacerdote, havendo examinado a praga da tinha, e eis que, se ela não parece mais funda do que a pele, e se nela não houver pelo preto, então o sacerdote encerrará o que tem a praga da tinha por 7 dias. E o sacerdote examinará a praga ao 7º dia, e eis que se a tinha não for estendida e nela não houver pelo amarelo, nem a tinha parecer mais funda do que a pele, então se reparará, mas não reparará a tinha, e o sacerdote segunda vez encerrará o que tem a tinha por 7 dias. Depois que o sacerdote examinará a tinha ao 7º dia, e eis que se a tinha não se houver estendido na pele, e ela não parecer mais funda do que a pele, e o sacerdote o declarará limpo, e o levará aos seus vestidos, será limpo. Mas se a tinha, depois da sua purificação, se houver estendido grandemente na pele, então o sacerdote o examinará, e eis que se a tinha se tem estendido na pele, o sacerdote não buscará pelo amarelo, imundo está. Mas se a tinha, ao seu ver, parou e pelo preto nela cresceu, e tinha estação, limpa está. Portanto, o sacerdote declarará limpo. E quando homem ou mulher tiverem empolas brancas na pele da carne, então o sacerdote olhará, e eis que se na pele da sua carne aparece empolas recolhidas brancas, bostela branca é que floresceu na pele, limpo está. E quando se pelar a cabeça do homem, calvo é, limpo está. E se lhe pelar a frente da cabeça, meio calvo limpo está. Porém, se na calva ou na meia calva houver praga branca, avermelhada, lepra é, florescendo na sua calva ou na sua meia calva. Havendo, pois, o sacerdote examinado, e eis que se a inchação da praga na sua calva ou meia calva está branca, tirando a vermelho, como parece a lepra na pele da carne, leproso é aquele homem, imundo está. O sacerdote o declarará totalmente imundo, na sua cabeça tem a sua praga. Também os vestidos leprosos em quem está a praga serão rasgados, e a sua cabeça será descoberta e cobrirá o lábio superior, e clamará, imundo, imundo. Todos os dias em que a praga estiver nele, será imundo, imundo está, habitará só. A sua habitação será fora do arraial. Quando também em algum vestido houver praga da lepra, em vestido de lã ou em vestido de linho, ou no fio úrdido, ou no fio tecido, seja de linho, seja de lã ou de pele, ou em qualquer obra de peles. E a praga do vestido, ou na pele, ou no fio úrdido, ou no fio tecido, ou em qualquer coisa da pele, de peles, aparecerá verde ou vermelho, praga de lepra é, pelo que se mostrará ao sacerdote. E o sacerdote examinará a praga e encerrará a coisa que tenha praga por 7 dias. Então examinará a praga no 7º dia, se a praga se houver estendido no vestido ou no fio urdido, e no fio tecido ou na pele, para que qualquer obra que for feita da pele, lepra roedora é, imunda está. Pelo que se queimará aquele vestido, ou fio urdido, ou fio tecido de lã, ou de linho, ou de qualquer obra de peles em que houver praga, porque
lepra roedora é, como fogo se queimará. Mas se vendo ao sacerdote a praga se não estendeu no vestido ou no fio úrdido, ou no tecido, ou no qualquer obra de peles, então o sacerdote ordenará que lave aquilo em que havia praga e o encerrará sua segunda vez por 7 dias. E o sacerdote, examinando a praga, depois que for lavado, eis que se a praga não mudou seu parecer, nem a praga se estendeu, imunda está, com fogo queimarás. Praga penetrante é, seja pelado em todo ou em parte. Mas se o sacerdote vir que a praga se tem recolhido depois que for lavada, então rasgará o seu vestido, ou da pele, ou do fio urgido, ou do tecido. E se ainda parecer no vestido, ou no fio urdido, ou no tecido em que qualquer coisa de peles, lepra brotante é, com fogo queimarás aquilo que há de ser praga. Mas o vestido, ou fio úrdido, ou tecido, ou qualquer coisa de peles que lavares e de que praga se retirares, se lavará a segunda vez e será limpo. Esta é a lei de praga da lepra do vestido de lã, ou de linho fino, ou do urdido, ou do tecido, ou de qualquer coisa de peles, para declará-lo limpo ou para declará-lo imundo. Capítulo 14. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Esta será a lei do leproso. No dia da sua purificação será levado ao sacerdote. E o sacerdote sairá fora do arraial, e o sacerdote examinando, eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará que por aquele que se houver de se purificar, se tomem 2 aves vivas e limpas, e pau de cedro e carmesim e isopo. Mandará também o sacerdote que se degole uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas, e tomará a ave viva e o pau de cedro e o carmesim e o isopo, e o molhará com a ave viva no sangue da ave que foi degolado sobre as águas vivas. E sobre aquele que há de se purificar-se da lepra espargirá 7 vezes, então o declarará limpo e soltará a ave viva sobre a face do campo. E aquele que tem de purificar-se lavará os seus vestidos e reparará todo o seu pelo e se lavará com água, assim será limpo, e depois entrará no arraial, porém ficará fora da sua tenda por 7 dias. E será que ao 7º dia rapará todo o seu pelo, e a sua cabeça, e a sua barba, as sobrancelhas dos seus olhos. Rapará todo o seu outro pelo, e lavará os seus vestidos, e lavará a sua carne com água, e será limpo. E ao 8º dia tomará 2 cordeiros sem mancha, e uma cordeira sem mancha, e um ano e 3 dízimas de flor de farinha, para oferta de manjares amassado com azeite e longe de azeite, e um log de azeite. E o sacerdote que faz a purificação apresentará o homem que houver de purificar-se com aquelas coisas perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. E o sacerdote tomará um dos cordeiros e oferecerá para expiação da culpa, e o log de azeite os moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro no lugar em que se degola a oferta pela expiação do pecado, e o holocausto no lugar santo, porque assim a oferta pela expiação da culpa como a oferta pela expiação do pecado são para o sacerdote coisas santíssimas são. E o sacerdote tomará do sangue da expiação da culpa, e o sacerdote o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, no dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote tomará do log de azeite e o derramará na palma da sua mão, da sua própria mão esquerda. Então o sacerdote molhará o seu dedo direito no azeite que está na sua mão esquerda, e daquele azeite com o seu dedo espargirá 7 vezes perante o Senhor. E o restante do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem a purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, em cima do sangue da expiação da culpa. E o restante do azeite que está na mão do sacerdote,
o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. Assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Também o sacerdote fará expiação do pecado e fará expiação por aquele que tem de purificar-se da sua imundície e depois degolará o holocausto. E o sacerdote oferecerá o holocausto e a oferta de manjares sobre o altar. Assim o sacerdote fará expiação por ele, será limpo. Porém, se for pobre e a sua mão não alcançar tanto, tomará um cordeiro para a expiação da culpa, em oferta de movimento para fazer expiação por ele, e a dízima de flor de farinha, amassada com azeite para oferta de manjares, e um log de azeite. E as 2 rolas ou 2 pombinhos, conforme alcançar a sua mão, dos quais um será para expiação do pecado e outro para o holocausto. E ao 8º dia da sua purificação, os trará o sacerdote à porta da tenda da congregação perante o Senhor. E o sacerdote tomará o cordeiro da expiação da culpa e o log de azeite, o sacerdote o moverá por oferta movida perante o Senhor. Então degolará o cordeiro da expiação da culpa e o sacerdote tomará e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito. Também o sacerdote derramará do azeite na palma da sua própria mão esquerda. Depois o sacerdote, com o seu dedo direito, espargirá do azeite que está na sua mão esquerda 7 vezes perante o Senhor. E o sacerdote porá do azeite que está na sua mão na ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e no seu dedo polegar da sua mão direita, e no dedo polegar do seu pé direito, no lugar do sangue da expiação da culpa. E o que sobejar do azeite que está na mão do sacerdote porá sobre a cabeça do que tem de purificar-se, para fazer expiação por ele perante o Senhor. Depois oferecerá uma das rolas ou um dos pombinhos, conforme alcançar a sua mão. Do que alcançar a sua mão, será um para expiação do pecado e o outro para holocausto, como uma oferta de manjares. E assim o sacerdote fará expiação por aquele que tem de purificar-se perante o Senhor. Esta é a lei daquele em quem estiver a praga da lepra, cuja mão não pode alcançar, e o preciso para a sua purificação. Falou mais o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: quando tiver entrado na terra de Canaã, que vos hei de dar por possessão, e eu enviar a praga da lepra a alguma casa da terra da vossa possessão, então virá aquele de quem for a casa e o fará saber ao sacerdote, dizendo: parece-me que há como que praga em minha casa. E o sacerdote ordenará que despejem a casa antes que venha o sacerdote para examinar a praga, para que tudo que está na casa seja contaminado, e depois virá o sacerdote para examinar a casa. E vendo a praga, e eis que se a praga nas paredes da casa tem covinha verde ou vermelha e parecem mais fundas do que a parede, então o sacerdote sairá daquela casa para fora da porta da casa e cercará a casa por 7 dias. Depois tornará o sacerdote ao 7º dia, examinará, e se vier a praga nas paredes da casa se tem estendido. Então o sacerdote ordenará que arranque as paredes que estiver a praga, que lancem fora da cidade num lugar imundo, e fará raspar a casa por dentro ao redor, e o pó que houver raspado lançará fora da cidade num lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as porão no lugar das primeiras pedras, e o outro barro se tomará e a casa se rebocará. Porém, se a praga tornar e brotar na casa, depois de se arrancarem as pedras, depois de casa ser raspada e depois de ser rebocada, então o sacerdote entrará examinando, e eis que se a praga na casa se tem estendido, lepra roedora há na casa, imunda está. Portanto, se derribará a casa as suas pedras e o barro da casa para levar, e se levará tudo para fora da cidade, e se há lugar imundo, e o que entrar naquela casa em qualquer dia, tiver fechada, será imundo até a tarde. Também o que se deitar a dormir em tal casa levará os seus vestidos, e o comer em tal casa levará os seus vestidos. Porém,
tornando o sacerdote a entrar e examinando, eis que se a praga na casa se não tem estendido, depois que a casa for rebocada, o sacerdote declarará a casa limpa, porque a praga está curada. Depois levará tudo para fora da cidade a um lugar imundo. E o que entrar naquela casa em qualquer dia que estiver fechado será imundo até a tarde. Eu dei uma parada e acho que eu comecei de novo. Também o que se deitar, dormir em tal casa, levará o seu vestido. E o que comer tal casa, levará os seus vestidos. Porém, tornando o sacerdote a entrar examinando, eis que se a praga na casa não tem estendido, depois que a casa foi rebocada, o sacerdote declarará limpa, porque a praga está curada. Depois tomará a espiar a casa duas aves e pau de cedro e carmesim e isopo. E o degolará uma ave em um vaso de barro sobre águas vivas. Então tomará pau de cedro e o isopo e o carmesim e a ave viva e os molhará na a ave degolada nas suas águas vivas e espargirá a casa 7 vezes. Assim espiará também casa sobre o sangue da avezinha e com águas vivas e com a vizinha viva e com pau de cedro e com isopo e com carmesim. Então soltará a ave viva para fora da cidade e sobre a face do campo. Assim fará expiação pela casa e será limpa. Esta é a lei de toda a praga da lepra e da tinha, e da lepra dos vestidos das casas, e da inchação e do apostema, e das suas empolas, para ensinar em que dia alguma coisa será imunda, em que dia será limpa. Esta é a lei da lepra. Amém? Uma leitura mais longa, né? Mas nós louvamos ao Senhor por termos conseguido. Que o Senhor te abençoe e que você não desista.